Muito bem, Perfeito. pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula pela internet, né? Webinar, que é Web-Based Seminar. Então, vamos falar hoje sobre OCT de córnea com o Dr. Ricardo Nozé. O Dr. Ricardo Nozé tem grandes predicados, o maior deles é ser um grande amigo meu e de uma família que eu tenho um apreço muito grande em São Paulo. Todos vocês conhecem o Walter Nozé. O Rick já esteve aqui em Curitiba dando aula para o nosso grupo ano passado, eu acho, né, Rick? Com E certeza. realmente foi muito bom sobre catarata. Hoje ele vai falar sobre OCT em córnea. O Rick fez a especialização dele na Unifesp, Fellowship em córnea. Depois ele foi para o Mass Eye Near, na Harvard School, e fez lá o Fellowship de córnea dele. E também fez um Research Fellowship na Tufts Medical School, lá também em Boston. Então, está de volta aqui ao Brasil faz 1 ano e meio, mais ou menos, e casou recentemente. Então, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, Ricardo. Prazer Antes é de passar meu. a palavra para você, Rick, me perdoe se eu corto, mas só em nome da agilização do processo, eu vou fazer um share screen com vocês, pessoal, e vou mostrar um vídeo que era para ser agora apresentado no Brascas, que o Valto, que o pai do Rick estava coordenando, e que infelizmente foi cancelado, lógico, por causa do Covid, mas que fica aí a ideia para a gente fazer junto com o Rick, talvez, ano que vem. Esse a gente fez junto com o Marconi, o André Romano também, e a nossa ex-fellow Isadora. Então, alguns de vocês já viram, nós vamos apresentar, tem 7 minutos aproximadamente, ok? Muito bem. Então, só, Rick, você está vendo minha tela aí, só para ter certeza, faz assim? Perfeito. Ok. Então, deixa eu fazer full screen aqui. Antes, fit to screen, enter full screen e tocar um play para vocês. Ondas eletromagnéticas, áreas de átomos de hidrogênio e que percorrem o espaço até encontrar nosso planeta. Chegando aqui, já com algumas imperfeições, atingem as diversas superfícies reflexivas e alcançam nossos olhos. 2/3 do poder de refração do olho humano são decorrentes da superfície da córnea. É exatamente neste ponto, na interface entre o ar e o filme lacrimal, que reside a maior parte da refração do olho humano. A superfície da córnea é coberta por células epiteliais que têm regeneração permanente. Observe nessa microscopia eletrônica de varredura o processo de descamação. As células superficiais perdendo a membrana celular, deixando nus os seus núcleos, para serem substituídas por células subjacentes. A manutenção da renovação epitelial depende de células-tronco, situadas nas paliçadas de volta. Multiplicando-se de forma permanente, as células-tronco darão origem às células basais da córnea, que seguirão com o processo de diferenciação até as células superficiais achatadas. A reptilização da córnea frente a um trauma, ou dentro do processo natural de turnover celular, ocorre a partir das células-tronco do limbo, da periferia para o centro, da base para a superfície. Usando este exemplo de ceratite herpética, observamos que a cicatrização da córnea é um processo complexo. O remodelamento epitelial depende da interação epitélio-estroma, que é, por sua vez, mediada por uma multidão de fatores de crescimento, citoquinas e mediadores da inflamação liberados após a injúria celular. E, desta forma, a espessura do epitélio pode variar de acordo com múltiplos acontecimentos na córnea. Observe, neste caso, como o epitélio ficou espesso na área correspondente ao afinamento estromal. É uma tecnologia que se baseia na interferometria para obter imagens em vivo
de estruturas oculares. Atualmente, aparelhos no mercado podem chegar a uma resolução de 5 micra. Equipamentos de OCT com ultra alta resolução podem chegar a detalhes semelhantes a cortes histopatológicos in vivo, com resolução de até 1,2 micra. Objetivando trazer lucidez ao potencial ainda pouco explorado desta tecnologia, selecionamos alguns casos ilustrativos. Observe este OCT de um anel em cone com sinais de extrusão. As imagens demonstram evidente afinamento do epitélio sobre o anel e o remodelamento epitelial tomando conta da cena. Os mapas paquimétrico e epitelial corroboram o aumento da espessura do epitélio ao longo do lado interno do anel e o intenso afinamento epitelial na região de extrusão e ápice do cone. Este espécimen histopatológico de outro paciente confirma um comportamento epitelial padrão. Apesar da profundidade inadequada do anel na córnea transplantada, é fácil de notar o afinamento epitelial sobre o implante. Observe agora este caso interessante que reside em uma paciente que foi submetida à cirurgia de PRK com mitomicina há quase 15 anos em apenas um olho. Devido à espessura corneana muito baixa, sugeria à paciente que operasse apenas um olho. A paciente esperou mais de 14 anos e no seu retorno em 2019, realizamos o ACT para entender melhor o comportamento epitelial. Aparentemente, com resoluções atuais, é difícil identificarmos diferenças entre os dois olhos. O mapa paquimétrico do estroma evidencia o afinamento típico. Mas no mapa epitelial, com o olho não operado servindo como controle, podemos observar evidente aumento de espessura na área central do PRK. Parece que, nesse caso, o epitélio quer se opor à lei de Mannerlin. O processo de remodelamento corneano parece tentar usar o epitélio para compensar os acontecimentos subjacentes no estroma. Perceba que estas alterações de espessura epitelial não são encontradas em córneas normais. Mesmo córneas com altos astigmatismos, como evidencia este caso, de um paciente normal com mais de 4 dioptrias de astigmatismo regular e simétrico. Observe, no mapa epitelial deste caso, uma espessura dentro da normalidade, em ambos os olhos. E nos casos de ceratocone, como seria este mapa? Será que podemos ter mais um dado para indicar assertivamente o crosslinking? Ou para diagnosticá-lo precocemente? Vejamos. Neste caso de ceratocone, fica evidente a correspondência da região de protusão da córnea, paquimetria fina e redução da espessura epitelial, em região característica temporal inferior. Já neste outro paciente, com ceratocone avançado, notamos que no ápice do cone, o mapa também demonstra evidente afinamento epitelial, em contraste com o aumento de espessura compensatório na sua base. Estudos têm evidenciado alterações de afinamento epitelial em casos ainda suspeitos, onde o paciente encontra-se assintomático e com o exame de topografia inalterado. Portanto, até o momento, o afinamento epitelial não consegue anteceder de forma significativa o afinamento estromal, o que nos permite afirmar que o mapa epitelial, somado aos demais exames existentes, pode ser um forte aliado de screening no ceratocone. Porém, ainda mais estudos estão sendo desenvolvidos em relação ao tema. Então, métodos de screening são aplicados para identificar doenças em fase antes que elas apresentem seus sinais e sintomas. É método diagnóstico, método de screening. E o que significa isso? Significa que o valor preditivo de um exame negativo é muito alto. Ou seja, toda vez que eu disser que não tem, eu vou dar certo muitas vezes.
É isso aí, pessoal. Agora, então, vou passar a palavra para o meu querido amigo Rick Nuzé. Fique à vontade, por favor, Rick, você tem o tempo que você desejar para falar sobre o OCT de córnea para todos nós. Nós já estamos aí com Maravilha. 120 participantes, e claro, esse número tende a aumentar um pouco na medida que a gente vai passando aí, entrando um pouquinho mais para frente. Fique à vontade, Rick, você que manda. Se você quiser fazer share screen, você tem o botão aí embaixo, o botãozinho Sim. verde, pode mandar brasa. Agora você que está com a coordenação aí na tua mão. Vamos lá. Então, Hamilton, queria agradecer o convite, antes de tudo, dizer que é uma honra para mim poder participar. Deixa eu share aqui com vocês. Ver se vocês já conseguem ver aí. Nota 10. Maravilha. Perfeito. Então, só para continuar os agradecimentos, né? Então, eu fico muito honrado de poder dividir um pouco da experiência que eu aprendi bastante quando eu estava em Boston, mas as coisas são engraçadas, né? Então, eu fui para Boston sob orientação do Dr. Kenneth Kenyon, e aí ele chegou para mim e falou assim: vou te apresentar para um cara que vai cuidar de você. Ele vai ser o responsável por você. E aí ele me apresentou o Pedram Hamram, que é um grande nome, é uma das pessoas mais importantes, um oftalmologista dos mais importantes em superfície ocular no mundo. E ele olhou para mim e falou assim: ó, tudo que eu faço aqui é basicamente microscopia confocal, mas você não tem muito jeito de confocal, vamos tentar fazer alguma coisa com OCT. E aí, bom, fiquei lá assim uns 3 meses até aprender a mexer no Avante, né? E aí tinha um fotógrafo que era o Nicolas Pondelis, e ele falou assim: ó, eu consegui fazer umas imagens, mas eu acho que a gente consegue melhorar, você me ajuda? Eu falei: claro, pô, vamos lá. Então a gente ficou meses a fio, né, trabalhando, e aí por isso que eu coloquei essas 2 fotos aí, porque eu vou chegar mais para frente nessas 2 fotos, tá? Então, foi muito interessante e eu queria dividir com vocês. Até esse mês a gente conseguiu publicar um artigo, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente também. Então, eu acho que a ideia de enxergar as estruturas do segmento anterior sempre foi muito desejada, né? Então, eu tinha esse aparelho de pesquisa que chama EAS1000 da Nidec. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em nenhuma coisa nenhum aparelho dessa apresentação, tá? Então acho que é importante salientar isso. Mas a doutora Adriana Forceto sabe muito desse aparelho e a gente tem bastante foto porque ela tirou bastante foto desse aparelho. Então você vê que o método Scheimpflug é antigo, né? E saiu umas imagens incríveis, né? Já saía, né? E agora, claro, não é o tema dessa aula, mas eu quero dividir com vocês um pouquinho do OCT, que, na minha opinião, é uma das coisas uma das tecnologias mais engrandecedoras, não só da medicina, como não só da oftalmologia, como de toda a medicina, né? E no começo, esse é o primeiro artigo dela, que chama do OCT, que foi publicado na Science, e aí com essas pessoas super importantes, né, o Huang, o Pugliafito, o Fujimoto, todos eles foram os grandes nomes aí do começo do OCT, né? Então, esse é basicamente o princípio. A luz atinge o tecido e essa luz que reflete forma imagem em cortes transversais, né? E aí, claro, depois eu vou falar um pouquinho da angiografia, que também a gente consegue usar no segmento anterior, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas, tá? Mas desde essa publicação em 91, o OCT evoluiu bastante.
E hoje a qualidade das imagens são super importantes. Então, assim, você viu, você apresentou naquele vídeo todos os OCTs disponíveis, né? Mas aqui eu vou falar basicamente de dois, que são os que, na minha opinião, são os que a maioria dos médicos no Brasil utilizam. O primeiro é o OCT Visante da Zeiss, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhe de tecnologia de OCT, porque isso é uma aula magna, né? Então, basicamente, ele é da primeira geração dos OCTs, que chamam Time Domain. O Time Domain é o mesmo do Stratus, aquele primeiro de retina. E, claro, lembrando que o OCT foi primeiro desenvolvido para avaliação da retina, né? Então, depois que foram surgindo modificações, e aí eu vou, de acordo com o aparelho, eu vou demonstrando para vocês, né? Mas ele é capaz de fazer mais de 2.000 scans por segundo, e em relação aos outros, na época, né, quando foi lançado, ele tinha um comprimento de onda maior e conseguia pegar mais os tecidos, né? E uma coisa importante é que pela tecnologia ele é capaz de fazer imagens grandes, tá? Então de grande amplitude, que às vezes a gente tem algumas dificuldades em fazer com o Spectral Domain, por exemplo, tá? E é importante mostrar para vocês que também adicionando a tecnologia do OCT junto com a topografia de Plácido, a Zeiss conseguiu construir o Visante Omni, né, que é a junção do Atlas com o Visante. E aí, no decorrer da aula, eu vou mostrar para vocês algumas utilidades dessa combinação, que é muito interessante. O outro OCT, que eu vou dividir com vocês, é o Avante, tá? Então, esse é o que a gente tem bastante experiência, que a gente debruçou horas e horas de estudo nele lá nos Estados Unidos, exatamente para conseguir aproveitar algumas coisas além do que ele está aprovado para fazer. Então, coisas importantes para saber. O Visante é um pouco mais de 2.000 scans, ele tem 70.000 scans, ele é extremamente rápido e de alta qualidade, tá? Outros adventos que ele faz imagem em face, né? Então, o corte é um pouco diferente, fazendo como se a imagem, em vez de sair cortada e a gente vê lateralmente, ela sai uma imagem em face, né? Então, esse é o princípio, e aí a gente vai debruçar isso mais para frente, tá? E OCT Angiography, que também é um advento desse aparelho que, na minha opinião, é fantástico. Coisas importantes aqui. Eu coloquei essa foto porque a gente precisa adaptar para fazer imagem de segmento anterior e córnea essa lente na frente do aparelho. Então, o paciente descansa o queixo e a testa aqui, e aqui está exatamente essa lente, tá? Sem ela é impossível a gente fazer as imagens da córnea. E também é interessante falar porque quando a gente está fazendo o exame, essa lente chega muito perto do olho. Então, às vezes, o paciente pode ficar um pouco assustado e a gente tem que tomar cuidado, porque se for muito para frente, pode até encostar no olho do paciente. Então, vantagens do OCT, uma técnica não invasiva, de não contato e de alta resolução, e a gente vai discutir aqui para frente, tá? Então, como você mostrou ali no vídeo, né, Hamilton, a gente consegue ver a grande parte das camadas da córnea e até o filme lacrimal num corte de OCT de alta qualidade, né? Então, essa imagem da direita mostra um OCT de qualidade, e aqui mostra um OCT do Visante, que é da primeira geração Time Domain de resolução, né? Então, a resolução é bem diferente, eu vou mostrar para vocês. Essa é uma imagem de um aparelho que ainda não tem no Brasil, que chama Anterion,
que também tende a revolucionar aí a parte de segmento anterior, né? Outra coisa que o OCT é capaz de fazer, como você mostrou, é fazer medidas de espessura da córnea. Então, ele faz uma paquimetria, e isso que eu quis dizer, né? Quando eu falei que o Visante tinha essa vantagem, né? Ele faz praticamente, quase chega no limbo, essa imagem da paquimetria da córnea, né? A gente não consegue uma imagem tão ampla nos outros aparelhos, né? E aí sim, essa já é uma imagem do Avante, que vocês conseguem ver as estruturas com mais qualidade, né? Então, aqui está a primeira imagem, que é legal vocês saberem, que ele tira uma foto do olho com infravermelho. Então, eu não coloquei aqui, mas é importante lembrar que quem não tem aqueles aparelhos que fazem meibografia por infravermelho, consegue fazer meibografia fazendo essa avaliação de segmento anterior com a lente do Avante, tá? Então, você verte a pálpebra superior e inferior, você chega com a lente perto da margem palpebral evertida, e aí você consegue fazer a avaliação da meibografia, tá? É um jeito simples e você pode, quem tem o Avante, pode usar para avaliar as glândulas de meibômio, tá? Principalmente nos pacientes com olho seco. Essa imagem também é muito interessante, porque a partir daí a gente também consegue ver até o desenho da incisão, né? Então, esse é um paciente que foi operado de catarata, e a gente consegue aqui seguindo aqui, vocês conseguem ver o meu cursor aqui, né? Consegue ver que o desenho da incisão. E aí eu vou mostrar para vocês mais imagens mais para frente e de acordo com doenças, tá? Que eu acho que essa aula é basicamente de imagem, e aí eu vou com vocês, quem tiver dúvida, pode ir perguntando, eu vou com vocês mostrando as habilidades dos aparelhos, tá? Então, aqui é uma imagem do Visante, vocês conseguem ver que tem uma qualidade legal, a gente consegue fazer as medidas de espessura de córnea, então, manualmente, a gente seta o parâmetro aqui, e aí a gente vai escorregando e medindo, tá? E aqui também a gente consegue ver, essa é uma paciente que teve uma infecção por herpes simples no pós-operatório de H-LASIK e evoluiu com esse afinamento. Então, infelizmente, aqui a gente não consegue avaliar o epitélio, porque com essa técnica, com esse aparelho, ele ainda não fazia avaliação do epitélio, tá? Mas a gente consegue também medir a extensão dessa área de afinamento, né? Claro que é uma linha, a córnea curva, mas a gente tem mais ou menos uma noção do tamanho da lesão, tá? E essa é a paciente, né? Então, fazendo o mapa paquimétrico, a gente consegue ver que a área afinada, né, a área lesada, exatamente nessa área superior, paracentral superior, né? E vocês conseguem ver aqui seguindo o meu cursor, o flap do LASIK, né? Por onde que foi feito o flap. Então, essa é uma imagem super demonstrativa, né? Porque você consegue ver bem essa área de afinamento e que corresponde exatamente com essa área, né? Já mostrando um outro caso, esse também é um paciente que teve uma infecção por herpes, também tinha sido realizada uma cirurgia refrativa, e aí sim, esse paciente evoluiu com uma opacidade de córnea, um afinamento importante, né? E aí sim, esse e esse outro caso são pacientes que a gente evoluiu para transplante de córnea, tá? Então eu vou fazer uma miscelânea de diagnósticos que vai elucidando e vendo e ajudando as pessoas que estão assistindo a fazer com que a gente pense
aonde e como e quando a gente vai pedir esse exame, tá? Então, o OCT, ele é um exame que complementar, que ele é extremamente importante para a gente, né? Esse é um caso lá do Banco de Olhos de Sorocaba, que a Ângela me passou. Então, é um caso muito interessante de um paciente com carcinoma espinocelular que cresceu sobre a córnea, né? Então, vocês conseguem ver que tem esse crescimento desse tecido sobre a córnea, e aí é possível também fazer as medidas, e aí você consegue ver até onde está o limite de crescimento, né? Então, se vocês conseguem ver essa imagem do infravermelho aqui embaixo, essa setinha é exatamente o corte, tá? Então, aqui a parte mais inferior, né? E aqui que corresponde a essa área, e a ponta da seta corresponde exatamente a essa área, tá? Então, essa é a linha simples, tá? Eu vou mostrar para vocês, tem a linha em cruz, que a gente consegue fazer a imagem em cruz de qualquer região, tá? Então, esse é um paciente com carcinoma espinocelular. E aí eu vou mostrar um caso clínico que é muito interessante, que chegou no consultório. Foi uma paciente encaminhada de Salvador para uma avaliação de córnea. Ela tinha sido submetida à cirurgia de facoemulsificação em ambos os olhos 4 meses antes. E aí ela vem com essa biomicroscopia, né? Um olho calmo em ambos os olhos, né? E um edema difuso na córnea. E aí nessa fenda a gente consegue ver o descolamento da membrana de DCM, tá? E esse outro olho, a área com edema é inferior. E aí, claro, a primeira coisa que a gente faz, primeiro a gente quer saber a espessura. Eu usei o método de Scheinpflug para fazer a avaliação inicial, e aí depois eu vou mostrar para vocês os resultados de OCT e a evolução, tá? Mas é importante mostrar para vocês que essa paciente tinha um edema importantíssimo nos 2 olhos. O olho esquerdo tinha esse edema mais localizado inferior, que corresponde exatamente a essa área que está edemaciada na biomicroscopia. E aí, o que eu sugeri para ela? Falei, você vai ter que ficar uns dias aqui em São Paulo e a gente vai tentar resolver o teu problema, né? E aí eu parti para o OCT, que demonstrou, né, 5 meses depois da cirurgia, que tinha esse descolamento da DCM. E essa paciente não tinha um caso, não tinha um porquê de ter tido esse descolamento, né? Então, a gente avaliou o prontuário, conversamos com os médicos dela que referiram. Então, o diagnóstico foi um descolamento de DCM bilateral de curso lento, né? Então, super raro de acontecer, mas a gente consegue ver bem e com qualidade a membrana de DCM. Aqui no cantinho você consegue ver a incisão da córnea, né? Por onde fez a acessória. Então, a gente tem que estudar esses casos, né? E se a gente for... aqui vocês conseguem ver no infravermelho que a avaliação que eu fiz foi em cruz, para exatamente pegar um corte inferior para superior e um corte de nasal para temporal, tá? Então, o que eu propus para ela foi colocar uma bolha de ar em ambos os olhos para ver se resolvia. Então, esse foi o resultado do olho direito, 7 dias depois da bolha, tá? Então, teve uma completa recuperação da córnea. A gente vê que tem uma discreta opacidade nas incisões, mas isso é esperado, né? O caso foi grave, né? E aí, só de colocar a bolha, a gente já faz o mapa paquimétrico e, como você falou, o epitélio é levemente aumentado aqui no centro, tá? Então, porque ainda tá
voltando a ter a função normal de bomba celular, bomba endotelial, as células endoteliais, né? E aí já no outro olho, apesar da bolha que eu coloquei, a gente vê que essa imagem é muito legal, tem uma secção da DCM aqui. Então vocês conseguem ver a DCM onduladinha e aqui ela tem outra parte. Então isso pode ser que a DCM torceu e girou e colou errado, e o que aconteceu foi que o edema manteve, melhorou bastante, né? Ele era mais de 1000 nesse olho, mas ainda não estava totalmente resolvido. E aí eu indiquei para ela, e olha que legal, né, Hamilton, você vê o mapa epitelial aqui, ó, mesmo no edema, incha o epitélio, né? Então, tem um aumento importante, né, de quase 20 micras aí no epitélio. Então, aqui mostrando para vocês a imagem com mais detalhe, né? E aí a gente consegue ver essas microbolhas, né? Então, tá vendo que o edema tá gerando microbolhas. Então, edema e tá tendo ceratopatia bolhosa, né? Do pseudofásico aqui. Então, a conduta aí no caso é a gente partir para o transplante endotelial, né? Tipo de MEC, não sei se está rodando todos aí, mas então tudo isso é importante porque a gente pode avaliar o paciente não só no pré-operatório, como também no pós-operatório, né? Então, o DMEC veio para desafiar a gente até na hora de ver o endotélio no OCT, né? Que esse caso, por exemplo, no pós-operatório de 7 dias, a gente não consegue ver mais, né? Se tem alguma, então, se tem algum elevado, se tem o DCM está solta, então esse é um DMEC com resolução perfeita, né? Então, o caso excepcional, o restinho da bolha superior aqui, na biomicroscopia, e aí o resultado dessa córnea maravilhosa, né? Mas, o que acontece se, por exemplo, o DMEC descolar? Então, o que acontece é isso, né? Então, vocês conseguem ver que é um corte em linha, né? Horizontal. E aí, nesse corte, eu fiz essa avaliação da córnea e vi que o DMEC, esse é outro paciente, estava descolado, né? Então, também gerando um edema estromal. Olha a quantidade de líquido entre o estroma e o epitélio, né? Isso aqui, se você encostar, o epitélio sai facinho, né? Então, fazendo o diagnóstico aí de descolamento do endotélio, né? E aí, quando eu vou andando com o cursor, né? Então, eu vou subindo a imagem, que eu quero ver a extensão disso. Então, mantive o horizontal, mas aí eu achei exatamente essa conformação da DCM. E aí a gente vê que o DMEC, nesse caso, está invertido. Então, o tratamento aí é reposicionar o DMEC, né? Então, tem que fazer uma reabordagem, senão a gente nunca vai conseguir resolver esse problema do edema, né? O endotélio não vai exercer a função dele. Então, esse é mais um caso ilustrativo que a gente faz o diagnóstico no pós-operatório e aí sim a gente vai ter a conduta e arrumar esse descolamento iatrogênico, né, que a gente fez. Então, aí o diagnóstico, além do DMEC estar descolado, o DMEC estava invertido. Aqui já mostrando para vocês um paciente com ceratocone, que aqui embaixo vocês conseguem ver o olho esquerdo, o olho direito, tá? E aqui em cima o olho esquerdo. Então, paciente usuário de lente de... Opa, Ricardo, nós perdemos a... Além, não é só fazer... Ricardo, Pode falar, meu.
Deu uma falhada na tua internet, se puder voltar um pouquinho, até o ceratocone a gente pegou. O que é o caso? Tá. Que se tinha ceratocone, daí explica o Perdão. tratamento de caso. Aí deu. Perdão. Voltou? Então, Voltou. vamos lá. Aí, Agora. desse aí, pega desse aí. Perfeito. Então, esse é um paciente com ceratocone, tá? Usuário de lente de contato rígida. Vocês conseguem ver a lente de contato, a superfície dela, no infravermelho é muito interessante. Então, a gente consegue ver que fica mais opaca. O paciente ficou muito tempo de olho aberto, secou um pouco a lente. Então, claro, isso aqui também é um jeito da gente avaliar a superfície, tá? E aqui eu fiz o corte em cruz, aqui eu só estou pegando o horizontal, que é o vermelhinho, tá? E aí, na imagem do OCT, vocês conseguem ver exatamente a espessura total da córnea, o menisco e a lente de contato, tá? Que está bem apoiada na córnea. Então, além da gente ver toda a anatomia da córnea, a gente ainda consegue avaliar a lente de contato, tá? E aí esse é um paciente que eu fiz um transplante lamelar anterior, um DALK, e meu pai sempre fala, filho, tira o endotélio do doador. Eu falei, pai, eu vou fazer esse aqui, vou deixar o endotélio, vamos ver. E aí, como o pai falando sempre ao certo, né, não tem jeito, né, Milton? Então, o que aconteceu no pós-operatório? Olha lá que beleza a ADCM do paciente, né? Então, ele tinha tido uma microperfuração bem superior, e aí esse líquido realmente penetrou e formou essa dupla câmara que a gente consegue ver com bastante detalhe aqui no caso, tá? E foi até interessante, esse paciente, depois acabou que a córnea estava tão boa, vocês conseguem ver, ó, 530 de espessura, esse é o olho esquerdo, né? O paciente estava satisfeito, eu entrei com Ingenuity e tirei foi a primeira cirurgia que eu fiz no Ingenuity até. Eu tirei a DCM com Ingenuity e ficou assim extremamente fácil de ver, assim, as pessoas em volta não acreditavam porque é difícil você ter a noção de profundidade, especialmente nesse caso que você tem que cortar a DCM, né? Então eu usei uma pinça minha de fazer DWEC e consegui remover. E aí já partindo para outras patologias, né? Aquele paciente já tinha ceratocone, mas aqui você consegue ver bem o que você falou, Hamilton. Então, olha o afinamento importantíssimo que esse paciente tem, né? A gente podia ter medido, mas eu achei que a foto ia ficar mais bonita sem essas medidas, tá? Então, se eu olhar aqui o epitélio, ele tem quase a espessura do estroma endotélio aqui, né? Então, tem um aumento da espessura epitelial que é importante. Esse é outro paciente de ceratocone. Também a gente a gente avalia no infravermelho aqui, tanto a horizontal quanto a vertical. Esse corte que eu escolhi, vermelhinho, é o vertical, tá? E aí, vocês conseguem ver bem essa área aqui, que é a barriga do ceratocone, né? A área mais inferior, onde o ceratocone está mais protruso, né? E aí, aqui é interessante também mostrar o mapa epitelial, que também, como você falou, na área mais inferior tem uma alteração realmente de epitélio, né? Então, o direito é um olho bem mais calmo, aquele que eu mostrei era o olho esquerdo, aqui, esse que vocês estão vendo, né? Então, aqui mostrando para vocês o epitélio, também a gente tem que, tá vendo que ele faz avaliação boa em 5 milímetros, né? Então, isso é uma teórica desvantagem dessa tecnologia, que a gente não consegue pegar até a periferia. Então, mas a gente consegue avaliar os 5 milímetros, tá? Vamos lá. Então, eu estou mesclando o Visante com o Avante, porque é legal a gente ver como que a gente está evoluindo na oftalmologia, né?
Então, esse é um paciente ceratocônico, implante de anel intracorneano, os anéis estão bem posicionados, e aí a gente vê já no Avante, com um pouquinho mais de qualidade, claro que essa foto ela não foi tirada do reporte final. Isso aqui é a tela de captura. Então a gente tem que colocar esse verdinho que está marcado aqui exatamente na superfície epitelial da córnea, tá? Mas claro, para fins de demonstração, tá ótimo que a gente consegue ver que esse anel foi implantado bem profundamente, né, e quase penetrou na câmara anterior aqui, né, e aqui também. Então, esse é um caso bem interessante também. Já na cirurgia refrativa, eu estou enumerando diversas vantagens e randomicamente elas do OCT, né? Então, como eu falei para vocês lá do Visante Omni, né, que junta o Visante com o OCT, então a gente faz a avaliação do Atlas e do Visante, normalmente um na sequência do outro, e a gente pede para fazer um reporte compreensivo de topografia e tomografia no caso, né? Então, a gente consegue ver esse paciente, que foi um paciente que realizou cirurgia refrativa miópica, então tem um aplanamento central, né? E aqui todas as avaliações de paquimetria relativa, elevação posterior, e elevação anterior e uma média de curvatura anterior, tá? Mostrando, evidenciando bem esse aplanamento central onde foi o tratamento, tá? Então, o OCT, a finalidade dele vai além de só fazer a imagem do olho, né? E, claro, aqui a gente consegue ver o Avante é fantástico para a gente capturar essas imagens. Então, esse é um paciente que realizou LASIK com microcerátomo há 15 anos. Então, vocês conseguem ver aqui bem na bordinha, onde está, no cantinho da foto, vocês conseguem ver que é por onde entrou a lâmina do microcerátomo. Então, normalmente, onde ela entra fica um pouco mais profundo. E aí, conforme conforme vai chegando mais no centro, ela vai se anteriorizando um pouco, tá? Então, a gente medindo a espessura do flap, essa é uma capacidade do OCT. A gente consegue medir, aqui tem mais ou menos 234, aqui 193, até o flap aqui, 160, aqui 129, e por aí vai. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais um caso. Isso é uma paciente que tinha feito cirurgia de ceratotomia radial há muitos anos, e no pós-operatório ela teve hipermetropia no pós-operatório. Foi realizado um LASIK em cima da RK e acabou ectasiando essa córnea, né? Então, mais uma função da avaliação e do uso do OCT é sim a avaliação de ectasia pós-LASIK. Aqui mostrando para vocês a imagem do Atlas, que é o topógrafo de Plácido das AIS, que faz essa combinação com o Visante, tá? E aí mostrando essa ectasia similar a uma pelúcida, tá? E aí a gente vai para o mapa de topografia compreensivo do Visante, que a gente consegue ver exatamente todas essas alterações de superfície anterior, posterior, paquimétrica e por aí vai. Então, partindo para uma outra avaliação do OCT que a gente consegue usar, é a avaliação do segmento anterior e alguma parte já do cristalino, tá? Então, esse é um corte usando o Visante, a gente consegue ver bem a íris, tá? Consegue ver a cápsula anterior do cristalino, alguma parte já do cristalino, tá? Quando vocês veem
conseguem ver essa área mais opaca, isso demonstra que tem um tecido aqui, né? Então, não é, o índice de refração não é exatamente igual ao do líquido, que fica totalmente transparente. Então, aí, essas são outras vantagens. Além de medir a espessura da córnea, nesse caso 460, a gente consegue ver a profundidade da câmara anterior, tá? E aí, claro, a gente tem um guia que ajuda, um guia básico para ver se a gente pode ou não implantar num paciente desse uma lente de câmara anterior. Já nesse caso, é uma paciente que tem a lente fásica de câmara posterior do tipo ICL, tá? Então, isso que a gente está medindo aqui não é a lente intraocular, mas isso sim que a gente está medindo é o VALT, que chama, né? Que é a distância entre a cápsula anterior do cristalino e a face posterior da lente, tá? A gente consegue ver que tem uma discreta elevação aqui da íris, mas as medidas estão normais, tá? Então, esse é o visante ainda, tá? Então, já partindo para um caso dramático, né, um paciente que foi implantado ICL e que no pós-operatório teve um fechamento e um bloqueio, um fechamento angular e um bloqueio pupilar, fazendo com que esse paciente tivesse um glaucoma agudo secundário ao implante da lente, né? Então, claro, esse era um dos primeiros casos, dos primeiros modelos da lente que não tinha orifício, que fica um pouco mais difícil de ter. Mas o grande X da questão aqui é que essa lente tinha um diâmetro um pouco maior do normal e por isso que ela fez com que ela fosse deslocada anteriormente, tá? Então, vocês conseguem ver que aqui a gente está medindo o VALT e esse VALT é gigantesco, né? Então, claro que o tratamento é explante na hora da lente. Aqui mais um caso, um paciente com véu Marquesani com cristalino subluxado, tá? Então, também é um caso dramático, com fechamento angular, tá? E aí um toque no endotélio, isso é também cirúrgico e de urgência, tá? Deixa eu passar aqui a próxima. Beleza. Então, outras utilizações do OCT, eu achei esse artigo que é bem legal, que faz com que a gente avalie esse cisto que provavelmente foi causado por um trauma, né? Dá para ver a lesão corneana aqui e uma área de lesão endotelial e estroma profundo. E aí aqui sim, esse cisto todo tocando o endotélio, tá? E aí, claro, esse é um artigo bem legal do meu amigo Cláudio Zetti, que fez pós-graduação na escola, e a gente conversou bastante na época, porque ele estava fazendo essas avaliações da íris, e a gente começou a fazer avaliação de conjuntiva e limbo, lá em Boston, e ele aqui, tá? Então, eu achei muito interessante esse artigo dele, porque ele comparou exatamente o OCT de segmento anterior, tá? E aqui ele adiciona um A, que é o OCT Angiography, tá? Em face, porque faz o corte em face, né? E o tamanho 6 por 6 milímetros, tá? Ele comparou isso com a angiofluoresceinografia e com a foto da lâmpada de fenda, né? E aí tem essas imagens maravilhosas da vascularização da íris, tá? Então, se você comparar angio com OCT, o OCT é quase igual e talvez até melhor, né? Que a gente consegue ver muito bem as imagens, tá? Então, olho esquerdo, olho direito. E aí, vou passar um pouquinho mais para frente, porque estou indo de mais anterior para mais posterior. Então, ó, o OCT de córnea, ele tem a função até na cirurgia de catarata, tá? Então,
Se a gente entra no site da Ascars ou no site da Brascars para ver as calculadoras de pós-cirurgia refrativa, a gente clicando tanto no Prior RK ou LASIK miópico ou hipermetrópico, ele vai te levar numa tela, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é essa aqui. Então, se vocês olharem essa tela, a gente tem que imputar todos os dados que são capturados tanto pré-cirurgia quanto pós-cirurgia, e aí sim a gente utiliza a propedêutica complementar, por exemplo, a topografia com 2 equipamentos, 3 com Galilei, que é um tomógrafo de córnea Scheinflug, né? A gente pode usar o Atlas, Pentacam, e aí alguns valores do Atlas, e, claro, já tem também o uso do OCT, do Avante, para ajudar no cálculo, tá? Então, eu passei, esse slide era para estar na frente, mas aqui eu me dei uma bronca, né? Porque a gente tem o iSees, a gente tem o Atlas, tem o Pentacam, tem a EOMaster, mas aí eu não fiz o OCT, né? Então, claro, quanto mais informação a gente tem no pré-operatório da cirurgia de catarata nesses pacientes pós-refrativa, pós-RK, maior a nossa chance de errar. Então, a minha recomendação é, sim, você, cirurgião de córnea catarata, tem que fazer a avaliação e usar todo o seu arsenal de diagnóstico pré-operatório, tá? E aí, aqui eu tirei de um paciente, ó, então, se você olhar o net power, já você vai colocar aqui, o posterior power, você já vai colocar aqui, e aí você vai pegar do centro daquele mapa paquimétrico a espessura e colocar aqui. É extremamente simples, e eu sempre falo para os pacientes, né, esses pós-refrativos, o grande desafio do cirurgião de catarata hoje não é em si a cirurgia, no seu caso, né, sim a gente acertar a biometria e deixar você o mais perto do zero, que é o que a gente quer, né? E aí, já o OCT de córnea, ele já parte para a parte cirúrgica também. Então, vocês conseguem ver quanto o OCT evoluiu desde as primeiras imagens em 91. Então, hoje, o OCT já faz parte da nossa cirurgia, né? Então, já faz parte da nossa nossa parte cirúrgica oftalmológica, né? Então, se vocês, eu vou parar um pouco o vídeo, se vocês conseguirem avaliar essa imagem, né? O Hamilton está acostumado, já tem 500 mil casos de LASIK, né, Hamilton? Mas aqui, para quem não está muito familiarizado, então essa imagem de cima é o OCT do cristalino e aqui onde está essa linha, a cápsula anterior. Opa, vou voltar o vídeo aqui. E aí aqui tudo isso a gente está pegando esses dados com OCT. Todos os dados que a gente está computando de córnea e cristalino, a gente está computando graças ao OCT, tá? E aí sim, já parte para o tratamento. Então aqui mostrando para vocês que mesmo com OCT, esse caso teve um descolamento de DCM na córnea e a gente até publicou os primeiros casos de descolamento de DCM fazendo incisão com laser de frente segundo, tá? Então, é legal da gente ver que o OCT, além da parte diagnóstica, ele vai para o tratamento, né? Então, a gente também utiliza outro laser de frente segundo, que é o da Zimmer, o Z8, para catarata. E, claro, a gente pode, nesses aparelhos, modificar o desenho das incisões, tá? Então, se quer fazer um túnel mais comprido, quer fazer uma incisão biplanar, monoplanar,
triplanar, a gente consegue trabalhar isso. Esse aparelho ele mostra bem a superfície do cristalino, até vai na mais posterior. Vocês conseguem ver o desenho da incisão aí depois de realizada, tá? E aí, claro, quando a gente fala OCT de córnea, a gente lembra também da superfície ocular, né? Então, eu enumerei aqui tanto em face como o OCTA, porque a gente consegue fazer uma avaliação bem completa de todo o segmento anterior. Então, essa imagem, acho que foi uma das imagens mais legais que eu capturei lá em Boston, que eu falei assim, será que a gente consegue fazer um OCT na pálpebra? E aí encostei o OCT na pálpebra, eu não lembro, acho que foi da Paula Kataguiri, que era fellow lá também comigo na Tufts, e aí a gente conseguiu capturar o cílio dentro da pálpebra. Então, tudo essas linhas que vocês estão vendo são cílios dentro da pálpebra, né? Aqui está a margem palpebral. Então, a gente não sabe onde a gente vai parar com o OCT, né? É um negócio impressionante, né? Então, existem vários trabalhos já falando do futuro do OCT, comparando ele com angiografia, comparando ele com, como você falou, anatomia patológica. Eu acho que se existisse um aparelho que combinasse tanto o OCT com a microscopia confocal, aí sim a gente teria uma avaliação extremamente completa da córnea em nível celular e de tecido em si. Então, quem desenha isso vai dominar, porque realmente a gente está indo cada vez mais em cortes menores, né? Então, a gente consegue ver as estruturas com maior clareza, né? E aí sim, Fujimoto escreveu esse artigo na IOVS que fala uma coisa muito interessante, né? Porque esse processo da criação do OCT foi longo e inspirou carreira de profissionais, né? Por exemplo, o Huang, ele acho que era um PhD no MIT, estava estudando e acabou virando médico, oftalmo, e graças ao... ele também é um dos fundadores e inventores do OCT, né? E aí sim teve essa junção de ciência, engenharia, medicina, que realmente isso é o grande sucesso e por isso que a medicina evoluiu até onde evoluiu hoje, né? Não foi pensando muito no dinheiro da criação das coisas, né? Outro dia eu estava vendo que a tomografia foi feita pela EMI, né? Aquela empresa que fez os discos dos Beatles. Eles não tinham onde investir o dinheiro, investiram na tomografia e virou tomografia. Então, essa é uma imagem do Antherium, e essa imagem é combinada do Antherium com espectralis. Eu acho que a imagem fala por si só, né? Uma avaliação completa do olho, todas as camadas da retina, nervo óptico, mácula, cristalino, vítreo, íris, tudo, né? Então, a foto do Antherium, que também ainda não está aprovado no Brasil, mas quando vier, deve vir caro, mas com essas imagens são incríveis, né? E aqui é para mostrar para vocês em primeira mão que foi aceito esse artigo que a gente fez, vai estar ainda publicado no Pre-Proof, né, da Ocular Surface, né? Para quem não sabe, a Ocular Surface é uma revista com um fator de impacto maior do que Ophthalmology. Então, tudo que eu falei, que a gente ficou meses pensando e trabalhando, estudando, e ficava lá no laboratório até fechar, exatamente porque a gente conseguiu fazer imagens de qualidade. Claro, quando o William Binotti, que é um brasileiro que foi fellow do André Romano,
que hoje está lá com o Pedran. Quando o Will chegou lá em Boston, ele complementou as minhas ideias e, claro, melhorou, né? Então, a gente consegue ver nessas imagens que a gente captou as imagens tanto da lâmpada de fenda quanto do infravermelho, do em-face. E aí, essa outra, já fazendo a geografia, vocês conseguem ver que tem umas linhas, a gente mediu vaso por vaso para mostrar a utilidade do OCT de segmento anterior, né, o OCT Angiography, para avaliação da deficiência de limbo. Então, esse é o primeiro de vários artigos, já tem mais uns 3 que ele preparou, já estão enviados. Deve vir mais American Journal of Ophthalmology. O William, espero que ele esteja me assistindo, porque o bicho é brilhante e agora vai ficar nos Estados Unidos, está querendo o seu médico lá. Então, a gente deseja boa sorte para ele, que continue brilhando. Porque realmente isso aqui não foi fácil fazer, viu? Porque desde o Proof of Concept, né, que a gente tem que... E aí, aonde que a gente vai usar? Qual é o parâmetro? Auto P, Auto Z. Então a gente tinha que fazer tudo manualmente e o Avante tem uma desvantagem que a gente faz duas fotos, né? Então, se o paciente mexe um pouco, tem a imagem fica sobreposta e tem bastante artefato, tá? Então tem essas desvantagens, mas quando sai a imagem é incrível, né? Então, esse foi o primeiro pôster que eu apresentei no Imaging of the Eye Conference em 2017 na Arvo, em Baltimore, né? Então, a ideia nossa aqui era avaliar a densidade vascular da conjuntiva usando o CTA de segmento anterior, que a gente modificou o da retina para conseguir fazer a avaliação do segmento anterior. Então, a gente conseguiu fazer umas imagens, eu vou mostrar para vocês. Esse é o primeiro estudo que fez quantificação da vasculatura, tá? Então, eu dividi esses pacientes em 4 grupos. Um grupo controle, esse é meu olho, por acaso. Então, vocês conseguem ver que tem uma densidade de vasos. Então, quanto mais vermelho, mais está passando fluxo. Então, tem mais líquido, e quanto mais vermelho, na nossa concepção, mais inflamado. Então, esse era um paciente com uma hiperemia 4 cruzes, uma baita alergia e tinha essa rede vascular toda aumentada, tá? Então, tudo isso foi pegando perto do limbo, tá? Pegando essa conjuntiva. Essa imagem era 6x6, se não me engano, 6x6, e aí o aparelho ele dá uma densidade para a gente a cada 2 por 2 milímetros. E aí a gente quantificou e conseguiu mostrar esse pôster lá. Até foi engraçado, porque na época eu estava lá apresentando, veio um cara e falou assim: posso conversar com você uns minutinhos? Eu falei, claro. Ele, sou responsável, sou engenheiro-chefe das AIS e queria fazer alguma coisa com vocês. O que você tem é brilhante, não sei o quê. Então, mas acabou que não deu certo, mas isso aqui foi realmente o começo de alguma coisa que vai vir pela frente, né? Então, eu acho que a quantificação da inflamação ocular, não só na lâmpada de fenda, por exemplo, às vezes você pode falar que essa hiperemia é 2 cruzes, mas ela para outro avaliador é 3 e por aí vai, para outra é 1, para outra é 4. Então tem esse problema de avaliador. Aqui a gente consegue numericamente, quantitativamente fazer a quantificação dessa densidade de vaso, tá?
E aí, mais algumas aplicações. Esse é um paciente com uma ceratoprótese. Não é o mesmo paciente, mas só para mostrar para vocês que a imagem é linda, né? Você consegue ver bem a borda da prótese aqui, de acrílico, né? E aí aqui a vascularização, que ela chama depois de algum tempo de implantada, né? Então, consegue ver bem essa área avascular, que é a prótese, e aí aqui sim os vasos, tá? Então, esses são meus agradecimentos. O Guto, seu sobrinho, também foi meu cobaia, eu fui cobaia dele do olho, então a gente ficava se examinando. Esse é o William, e aqui a gente fazendo as avaliações, e não foi fácil, tá? Então, queria terminar aí agradecendo você, Hamilton, um visionário, e parabéns, viu? Excelente, obrigado pelo convite. Ora, nós que agradecemos, Rick. Pode apertar para o share screen, por Aqui, né? favor. Vou parar. E, então, nós temos algumas perguntas já dos nossos alunos aí, da audiência. Então, uma delas é do Alexandre. Ele quer saber se dá para usar essa ideia da anjo na íris, da anjo-OCT na íris, para identificar alguma inflamação crônica intraocular, como, por exemplo, uma lente encostando pela face posterior da íris. Aquilo deve causar o antigo, você não era nem nascido ainda, existia um síndrome chamado UGH, uveiite, glaucoma e ifema. A gente punha lentes, as lentes eram tão mal acabadas que elas chegavam a ferir a íris e fazia uveíte, glaucoma e ifema. E a gente tinha que tirar essa lente. E naquela época tinha um aparelhinho da Cova, que era o flare meter, cell e flare meter. Então a gente conseguia medir o número de células e o número e a quantidade de proteína no oracuoso. Bom, a ideia seria uma tecnologia muito mais avançada e muito mais moderna, conseguir identificar a reação inflamatória intraocular, não só para um caso como esse que o Alexandre está falando, de uma lente poder encostar, mas para qualquer tipo de inflamação intraocular, comparar um olho com o outro, talvez um TAS, talvez uma endoftalmite inicialmente, uma endoftalmite infecciosa, ou mesmo uma uveíte qualquer. O que você acha dessa ideia, desse campo? Não, eu acho incrível, né? Conforme foi evoluindo, até o Avante, vocês têm o Avante lá, né? Então, provavelmente deve ter a lente. Eu acho que o Avante já está fazendo 8x8 e alguns OCTs já fazem 10x10 da angiografia, tá? Então, nem sei se faz 12x12, porque aí é mais a parte da retina, não é muito minha área. Mas se a gente conseguir fazer com qualidade, tá? E capturar as imagens como o Cláudio capturou da íris e fazer um comparativo, com certeza a gente consegue quantificar a densidade de vasos nessa íris e comparar com outras. E, claro, a íris é extremamente vascularizada, né? Então, com certeza a gente consegue capturar imagens legais, viu? Tem uma outra pergunta, Rick, da Bel Cardoso, lá de Porto Alegre, que pergunta se você tem alguma imagem. Eu também achei fantástico, ganhei à noite hoje com o negócio da memografia. Eu já tinha e já fiz medida do filme lacrimal, ou seja, do menisco lacrimal, quando a pálpebra inferior encosta na córnea, né? Você tem aquele triângulozinho que você pode quantificar o menisco lacrimal, que você fazia de forma qualitativa, ainda faz com a lâmpada de fenda, mas você pode quantificar aquele triângulo, a área daquele triângulo. Mas eu nunca tinha escutado da meibomografia, nem sei falar isso. Como que faz isso? Não, então, você tem que segurar super paradinho o olho, né? Super paradinho. Você pode pegar tanto na imagem normal que você vai fazer da córnea, não precisa ser angiografia, mas naquela imagem que tem os círculos, que você centraliza na pupila e no centro da córnea, você, claro, vai verter a pálpebra e vai focar ela exatamente nessa região. E aí você vai tirar a foto, mas você não vai usar o OCT, você vai usar só o infravermelho.
Então, Interessante. eu não tenho nenhuma foto aqui, mas facinho você consegue na internet aí. Na web. Mas eu procuro também. Qualquer coisa amanhã eu faço em mim e mando para vocês. Tem uma outra pergunta que não tem muito a ver com a nossa... Aliás, eu não posso esquecer de agradecer, não tem nada a ver, mas agradecer em público aqui, os OCTs de Lensex que você mandou, do descolamento de DCM, que já estão lá nos Estados Unidos. Foi, claro, com o teu nome, com agradecimento para você, mas a descrição tua com o teu pai, do descolamento de DCM, e depois aquela caso que você dilatou a pupila para fazer com anel, né? Para fazer o Lensex, ficou muito legal. Muito obrigado. Antes que eu me esqueça, eu tinha que agradecer. Mas tem uma pergunta que não tem muito a ver com o OCT, mas eu acho bem legal. Quando você faz um recolamento da DCM, você injeta ar simplesmente, como você falou, ou você usa algum tipo de gás? E com o DMEC, talvez você queira falar a mesma coisa, que amanhã nós temos uma reunião com o Nicolas, com o DMEC, amanhã. Então talvez você queira comentar alguma coisa já. Na minha prática, eu uso só ar, tá? Eu já usei gás, principalmente no começo da curva de aprendizado. Eu usava mais gás. A gente usava C3F8, acho que era menos de 10% de concentração, 8%, para não ter expansão do gás, né? Porque esses pacientes também podem ter bloqueio. Então, ou às vezes dá até o Hertz-Avallia, né? Dá a isquemia da íris, né? Então, não é legal. Então, eu gosto de botar ar, eu deixo o paciente 1h30, 2 horas deitado, olhando para cima, em casa, na clínica mesmo. E aí, dou alta para ele, testo a pressão, uso o tonômetro do Oura. Eu gosto de deixar o paciente mais ou menos 20, antes de ir embora, 20 milímetros de mercúrio de pressão. E aí eu libero o paciente para continuar na posição, né? Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal minha, porque as informações que eu tenho são que a câmara de Scheimpflug trabalha com aproximadamente 15, 20 micras de resolução axial. Eu estava falando com o André Romano, que até no vídeo fala lá de ultra alta resolução, de 1.2 micra, mas ele falou que existe uma tecnologia que está sendo desenvolvida chamada Artificial Intelligent Denoise, né? Ou seja, tirar a interferência do OCT por inteligência artificial da imagem que você capta, e daí você consegue imagens com resolução ainda melhor com a tecnologia que já está aí. E isso basicamente é assim, se você tem um aparelho, né, que vai medir um tecido, eu estou falando só do epitélio, né, 50 micra, e aí você tem um erro de 1 micra, vai ser insuperável em relação aos outros. E no meu entender, uma questão de alguns anos, a Scheimpflug vai ficar uma tecnologia assim, passada para outro tipo de aplicação, é claro, mas a aplicação para córnea em si, para você identificar, acompanhar um ceratocone, por exemplo, você indicar ou não um crosslink de forma mais assertiva, para você, até mesmo, quem sabe, né, como o próprio Marconi falou lá no vídeo, fazer um screening, ajudar para fazer o screening de quem tem ou quem não tem o ceratocone. A tecnologia de OCT parece que ela é muito superior. Essa é uma opinião minha, eu queria ouvir um pouco sobre isso de você. Principalmente quando a gente estava em Boston, a gente tinha contato com um engenheiro do MIT, médico, pesquisador, as pessoas deixavam alguns OCTs, né, de protótipo que eles estão fazendo no MIT, lá no departamento de oftalmologia da Tufts. E você conversando com os engenheiros lá, você via que o negócio é infinito. Assim, eles estão cada vez mais melhorando a resolução. Se você for ver o comparativo aí, que eu mostrei bastante, do Visante para o Avante, é brutal, né? E realmente eu acho que o OCT, primeiro que ele vai fazer a medida do olho inteiro, talvez com um aparelho, uma imagem, faça imagem do olho inteiro, no futuro próximo. Então,
coisa que não dá para fazer com o Scheimpflug, né? Porque o Scheimpflug vai ficar capturando circularmente, né? Então essa é uma câmera, uma foto e resolvida, né? Ok. Rick, aqui eu tenho uma caneca que eu ganhei da minha filha quando foi para Berlim. Você já foi, lá tem esse bonequinho para andar e esse bonequinho do vermelho. Eu não combinei com você, mas quando eu tomar assim é para você parar e quando eu tiver assim é para você continuar. E como nós já estamos aí às 9h15 da noite, lógico, as perguntas não param de chegar, as outras experiências que a gente tem, a gente segue adiante, até se for o caso, mas eu vou agradecer muito a você. Por favor, estenda à sua esposa esses agradecimentos, que eu sei que você está longe dela por causa disso, mas abraça o teu pai, a tua mãe, todos na sua casa, em meu nome. E em breve eu vou poder dar um abraço pessoal em você, que está faltando um pouco esses abraços. Sabe que eu estou valorizando mais respirar e abraçar hoje em dia. Exatamente. Rick, muito, muito obrigado. Você foi muito gentil em ceder um pouco do seu tempo, da sua vida para nós. E, enfim, com você as últimas palavras, por favor. Não, obrigado. Eu acho que, só para complementar, eu escutei isso do Pedran, que era o meu chefe lá, ele falou assim, o céu é o limite no OCT, nessa parte de imagem do olho, e algumas tecnologias até que a gente achou que ia morrer, né? Por exemplo, a microscopia confocal, voltou com tudo agora. Então, só a China acho que comprou 150 microscópios confocais e eles retomaram a produção a Heidelberg. Então, só para a gente finalizar, eu acho que, como eu falei, se a gente tiver um aparelho que una a microscopia confocal com OCT, aí você não precisa de mais nada, tá praticamente dominado. Mas a gente vê que a evolução, cada dia que passa, cada congresso que a gente vai, espero que não acabe os congressos, né? Porque essas reuniões são muito boas, mas cada congresso que a gente vai, que a gente tem o feeling de ver as coisas, de encostar nas máquinas, experimentar, tudo isso deixa a gente feliz. E para vocês ainda, que imagina, meu pai operava catarata, não punha lente no começo, né? E ver essas evoluções e onde isso tudo chegou, e onde tende aí, deve ser muito emocionante. Então, eu queria agradecer de novo, um abraço de coração aí para todos e obrigado aí por todos que puderam assistir a aula e qualquer dúvida, estou à disposição para conversar mais. Obrigado. Em meu nome, em nome do Médicos de Olhos S.A., muito obrigado, um grande abraço, obrigado a todos que assistiram a aula, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Um abração, Rick. Obrigado.